Fala galera, estamos de volta aqui na Malheiros TV e nesse vídeo eu vou continuar a resenha que eu comecei na semana passada sobre a Coreia do Norte. Nós falamos um pouco sobre como a família Kim tomou conta da Coreia do Norte desde as guerras de 50 e vem firmando domínio absoluto sobre o país. Para garantir que o poder nunca saia da mão da família, o Kim Il-sung, primeiro líder norte-coreano, foi considerado eterno depois de morrer. Portanto, ele é para sempre o líder supremo do país. Onde será que eu já vi essa história antes, hein? Além das péssimas condições de vida e das restrições de direitos à população, o governo norte-coreano tem um perigoso programa de mísseis nucleares. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a Coreia do Norte e seu potencial nuclear. Roda a vinheta, Tainá! Como de costume, vamos começar pelo começo. A gente já comentou que o país é muito militarizado e que isso faz parte da cultura de lá. Só para você ter uma ideia, os desfiles que o governo fazia costumavam mostrar os mísseis para a população na intenção de deixar todo mundo orgulhoso pelo poder que eles tinham. Em 1993, a Coreia do Norte fez um teste de lançamento de mísseis. E é óbvio que isso deixou muita gente nervosa, principalmente os sul-coreanos. Claro, uma das bases de lançamento da Coreia do Norte fica a somente 56 quilômetros de Seul, capital da Coreia do Sul, uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Hoje o lugar agrupa mais de 25 milhões de pessoas entre a cidade e o seu entorno. Um ataque ali pode ser o recorde de mortes em um único ataque na história. Se você é fã do Psy ou do BTS, você devia estar bem preocupado com esse assunto. Beleza, malheiros, mas o que os outros países fizeram em relação a isso? Foi assinado um pacto de não proliferação de armas nucleares e a Coreia do Norte até aceitou que suas bases militares fossem inspecionadas. Assim, o mundo todo poderia confiar que nada ilegal estaria sendo desenvolvido no país. Pra ser sincero, até que essa medida durou um tempo razoável. Porém, como nada é pra sempre, a relação entre Coreia do Norte e Estados Unidos piorou, principalmente ao longo do governo de George W. Bush. Em meio a tensões, a Coreia do Norte decidiu romper com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares no ano de 2003. A primeira justificativa dos norte-coreanos foi que o programa nuclear tinha a intenção de fazer eletricidade e não mísseis. É claro que ninguém comprou muito essa história, né? Pouco depois, o governo da Coreia assumiu que estava voltando o seu programa nuclear de desenvolvimento de mísseis sim, e pronto. E disseram que a medida era uma resposta ao que os Estados Unidos vinham fazendo com o mundo, e que visava a defesa do povo coreano. Tensão máxima no ar, e para muita gente a Coreia do Norte tinha acabado de colocar um alvo na própria testa. É claro que os americanos não iam deixar barato, né? Um outro país entrou nessa história também, a China. É muito importante entender que a China é um país com muita força dentro da ONU. Toda tentativa de ataque aos coreanos foi vetada pela China, que tem muitos negócios com a família Kim. E nessa relação de broderagem com os chineses que a Coreia do Norte continuou levando o seu programa de testes. Outros mísseis foram lançados em 2006 e em 2009, mas nenhum teste deu muito certo. Na verdade, foi o que pode se chamar de flop. A ogiva do Kim Jong-il não sobe mais. Ficou bom? Ficou bom isso? Tentei fazer uma piadinha aqui. Se você tiver um tempinho depois desse vídeo, bota aí na internet, porque é um negócio vexatório, os mísseis do Kim Jong-il. Depois desses testes, o que aconteceu foi a mudança de ditador, com a morte de Kim Jong-il, seu filho, Kim Jong-un, esses nomes são foi se preparando para dominar o posto de líder supremo. Aí você me pergunta, mas um líder mais jovem não pode ser melhor para resolver toda essa situação? Olha, é difícil de responder. O Kim Jong-un tem eventualmente uns lapsos de sanidade, por exemplo, quando ele aceitou conversar sobre paz, projetos futuros e até a criação de laços com a Coreia do Sul. Mas no resto do tempo ele é só um maluco mesmo, um cara que mandou executar o próprio tio por uma acusação de complô contra o governo. O fato é que foi na mão dele que em 2012 a Coreia do Norte fez o primeiro lançamento considerado totalmente bem sucedido de um míssil. E aí pronto, a paz acabou e a tensão tomou conta do lugar. Vamos à sequência de fatos. Lançamento de míssil em maio de 2013, março de 2014, maio de 2015, fevereiro e agosto de 2016 e agosto de 2017. No meio de tantos lançamentos, ainda teve tempo para uma indireta. Por exemplo, no lançamento de agosto de 2016, o aviso foi que os mísseis estão muito mais potentes e alcançariam áreas muito mais distantes, como os Estados Unidos. Esses caras têm culhão, né? Quando a Coreia do Norte disse ter colocado um satélite em órbita e em seguida lançou um míssil, o Japão disse que essas atitudes tinham que parar porque estavam colocando a região em risco. Mas os norte-coreanos responderam dizendo que o míssil lançado tinha objetivos científicos e pacíficos. E como quando é pra chover merda não garoa, o projeto norte-coreano, além de mísseis, também testava bombas. Uma delas tinha algo entre 120 e 300 quilotons. Calma, malheiros, eu não tenho a menor ideia do que sejam quilotons. Eu também não tinha, mas o Hansen me ajudou. Então vamos lá. Cada quiloton é igual a 1000 toneladas de dinamite.
Isso equivale a 10 vezes o poder de destruição da bomba que explodiu em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. A explosão foi tão grande que, mesmo sendo feita em uma profundidade de 600 metros, a bomba fez uma montanha erguer 2 metros e causou um terremoto que foi sentido até na China. Esses dados me deixam muito preocupados e surpreso com o poder que esses caras desenvolveram. O risco se tornou tão grande que até a China se mostrou contrária ao que Kim Jong-un estava fazendo. Sem a China protegendo a Coreia do Norte, muita gente tinha certeza que o momento de guerra tinha chegado e agora a tensão era total. Depois da tensão chegar no máximo, parece que um anjinho passou lá na Coreia do Norte e um pouco de luz e sanidade caiu sobre a região. No lugar dos conflitos que nós vimos, foi o começo dos acordos e das conversas. E uma coisa inimaginável aconteceu. Os líderes das duas Coreias marcaram um encontro. Aí você vai falar, mas o que tem? O líder da Coreia, um país ali do lado do outro, qual o problema? Cara, isso foi um negócio muito importante. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu desde a Guerra de 1950. E o encontro teve um clima aparentemente muito bom, cheio de promessas, incluindo a desnuclearização de toda a Coreia. Eles fizeram até um jogo de hóquei feminino com um time só, Coreia. E como já estavam no clima esportivo, planejaram até uma candidatura conjunta para as Olimpíadas de 2032. Ou seja, áreas de mudança na região. E a prova maior disso foi a assinatura do tão esperado Acordo de Paz entre as Coreias. Esse documento era esperado desde 1953 e finalmente foi assinado. As populações adoraram. Irmãos separados por muitas décadas se reencontraram, o número de militares na fronteira diminuiu, as conversas sobre turismo voltaram. Ou seja, essa vai ser a melhor notícia que você vai ver aqui sobre a Coreia do Norte. Vai lá, Tainá, pode botar a garota gritando. Depois disso, o líder supremo norte-coreano decidiu negociar com as maiores potências geopolíticas do mundo, os Estados Unidos e a Rússia. Com Trump, as coisas foram bem, com elogios por parte do presidente americano, promessas de fim dos testes nucleares e tudo mais. O primeiro encontro entre eles aconteceu no ano passado e gerou muito otimismo. Entretanto, o encontro que aconteceu em fevereiro desse ano teve um final um pouco estranho. Trump e Kim Jong-un se encontraram, só que dessa vez a conversa acabou antes da hora programada. As duas equipes foram embora sem participar de um almoço de confraternização. Quando perguntaram para o Trump o que aconteceu, a resposta foi que a Coreia do Norte fez muitas exigências, de novo essa palavra, meu Deus! Ele falou que a Coreia do Norte exigiu muita coisa em troca de encerrar os seus testes. Isso foi desmentido pelos norte-coreanos, que afirmaram ter pedido somente 5 restrições que foram impostas por causa dos testes. Estranho, né? Muito estranho. Esse balde de água fria ficou ainda mais curioso quando, depois de sair do encontro com Trump, Kim Jong-un encontrou com Vladimir Putin no último dia 25 de abril. Embora os países sejam parceiros, nenhum líder coreano tinha ido à Rússia. Depois da conversa entre os líderes, Putin disse ter sido um ótimo e muito proveitoso papo. Falou que estava confiante e que agora as negociações para o fim dos testes estavam encaminhadas. Será que isso foi uma cutucada do Trump? Acho que foi, hein? O que nos resta é torcer aqui para que eles tenham parado com esses testes de armas super poderosas e que isso tenha dado lugar a um futuro melhor para a região. Bom, agora, quando esse assunto aparecer no jornal, você já vai estar mais informado. Valeu, galera! Obrigado por acompanhar essa resenha aqui até o final. Comente aqui embaixo, deixe o seu like e deixe uma sugestão sobre outras resenhas de geopolítica que você gostaria de ver. Eu queria agradecer a equipe aqui da Malheiros TV, meu roteirista Cláudio Hansen e a Tainá Alves, a nossa montadora. Muito obrigado e até semana que vem.